Bom dia, meus amigos. Muito bom dia a todos nesse domingo. É hoje o último dia de janeiro, né? Dia 31 de janeiro. Por volta, imagino que seja por volta de meio-dia e pouquinho aqui. Nós estamos retornando aqui, retomando o nosso Periscope, para que a gente possa conversar agora sobre os dois últimos artigos, né, relacionados à jurisdição e à ação. Eu peço desculpas por estar falando no domingo, sei que tem muita gente que está aproveitando para dar uma descansada, né? Mas é tempo da gente estudar também, né? Eu já estou vendo até um convite, bora tomar uma, professor. Pois é, tem tempo para tomar uma, mas também temos que arrumar um tempinho para poder conversar com vocês sobre mais dois dispositivos do novo CPC. Na próxima a gente vai tomar uma sim, vamos que vamos. É isso aí, pessoal, domingo de processo civil, domingo de estudos, não podemos parar a nossa caminhada, né? Um grande abraço para o pessoal de Porto Velho, Jaiane aí chegando, né? Logo, logo estaremos de volta aí em Porto Velho, enfim, para Princesa, Paraíba, enfim, para todos. Rafa Lopes está sempre com a gente, Jailza Galdino, Recife, todos, né, nesse Brasilzão espalhado lindo aí, Franca, querida Franca, pertinho daqui, Cuiabá, Borborema, Maranhão, Garanhuns. É isso aí, pessoal. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre dois artigos, né, sobre o 19 e o 20, pessoal. E aí a gente encerra, obviamente, esse título dedicado ao estudo da jurisdição e da ação. Bom, meus amigos, são dois dispositivos, né, tanto o 19 quanto o 20, que trabalham um pouquinho a ideia da condição da ação, interesse de agir ou interesse processual, e também trabalha um pouquinho a ideia da ação declaratória. Então eu queria fazer uma abordagem nesses dois dispositivos com essa intenção. Nós percebemos, pessoal, e eu estou obviamente com o novo CPC aberto aqui na minha frente, nós percebemos, olha, que nesse título 1, né, que fala da jurisdição e da ação, no artigo 16, por exemplo, ele é destinado tão somente ao estudo do exercício da função jurisdicional. A abordagem é dizer, olha, a jurisdição civil, ela é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional. A ideia de que todos os juízes têm, obviamente, jurisdição em todo o território nacional, mas somos limitados, né, obviamente, pela competência que nos é atribuída. O 17, ele já fala sobre a ideia de buscar o exercício da função jurisdicional. Por isso que ele começa com a seguinte frase: para postular em juízo, quer dizer, quando eu busco o Poder Judiciário para postular em juízo, eu preciso apresentar interesse e legitimidade. Então eu já estou falando de duas das condições da ação estabelecidas por Liebman na sua famosa teoria eclética, que foi adotada, né, pela nossa doutrina e obviamente adotada aí pelo nosso CPC. O artigo 18, por sua vez, foi o último que nós vimos. Eu estou fazendo apenas um histórico, tá bom, amigos? Peço desculpas a vocês, é só para que a gente se situe, né? Porque é muito fácil jogar informação, mas vamos nos situar, a gente recorda um pouquinho. O artigo 18 diz assim, fala sobre a legitimidade, né? Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, foi o que a gente falou na aula passada. Legitimação extraordinária, não é? Substituição processual. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Então a legitimidade ela está sendo ali abordada, né? Obviamente que nós falamos da distinção entre legitimidade ordinária e legitimidade extraordinária, narrada aqui no artigo 18, demos como exemplo a atuação do membro do Ministério Público e por aí vai. O que o 19 e o 20 fazem? O 19, obviamente, trabalha com a outra condição da ação, ou seja, ele dá uma ideia do que seja esse interesse de agir, já fazendo um vínculo à chamada ação declaratória, e o 20 fala também uma outra característica da ação declaratória. Só tem um detalhe, pessoal, o 19 e o 20, para os amigos que gostam de fazer algumas anotações, o 19 e o 20, eles correspondem ao artigo 4º do CPC vigente. Boa, Rafa Lopes já se adiantou aí e já muito bem escreveu. É o 4º, só que ele está desmembrado, né? O caput está no 19, o parágrafo único está no artigo 20. Então houve um desmembramento que, na minha humilde opinião, ficou bem interessante, né? Pode ser que na primeira fase dos próximos concursos públicos, né, que exijam, por exemplo, conhecimento do novo CPC, nós tenhamos alguma questão, algum questionamento sobre os artigos 19 e 20, sim, sempre que nós falarmos em condições da ação, sempre que nós falarmos em teoria geral do processo, todos esses dispositivos que nós estamos vendo, né,
são extremamente importantes. Por exemplo, a base principiológica é um item que eu sempre falo para todos, meus amigos todos. Estudem os artigos 1º a 11, né? Nós já fizemos essa revisão, foi extremamente proveitosa, eu fiquei muito feliz com o resultado, com a repercussão que teve, né? E estudar também condições da ação. Sempre que nós falarmos de TGP e nós pensarmos em concursos, primeira fase, exigindo conhecimento do novo CPC, a gente deve ter alguma abordagem nesse sentido, tá bom, pessoal? Eu gostaria muito de deixar isso claro para todos. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho então desse 19 e desse 20, né? A forma como é que a gente teria que olhar para esses dois dispositivos, já pensando, é claro, nesses questionamentos, né, que venham em primeira fase. Concursos como, por exemplo, o TJ do Rio Grande do Sul, cuja prova é em abril, mais especificamente primeira fase no dia 3 de abril, exige no seu edital conhecimento do CPC vigente e do novo CPC. Concurso para magistratura federal, terceira região, a prova é agora, dia 28 de fevereiro, também exigindo conhecimento do CPC vigente e do novo CPC, não é? TJ do Rio de Janeiro, boa, Rafa, também em fevereiro. Então a gente precisa estar, obviamente, antenado, né, para por enquanto, essa fase de transição, com exigência tanto do texto vigente quanto do novo CPC. Bom, vamos lá, pessoal. A redação do artigo 19 é a seguinte: se vocês não olhem no Vadimeco não, se vocês estiverem com ele aí, só para ver se a gente consegue fazer essa abordagem, né, com essa metodologia de aprendizagem visual e auditiva. Eu digo isso para vocês porque eu acho que eu já até falei num Periscope, isso ajuda muito. Depois você olha no Vadimeco, você vai ver que pode fazer uma diferençazinha, porque você vai falar, pô, eu lembrei do Maurício falando, eu lembrei de ter ouvido algum outro professor falando, fica bem interessante. Vejam só a redação do 19, pessoal. O interesse do autor pode limitar-se à declaração. O interesse do autor pode limitar-se à declaração. Inciso 1º, da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica. Inciso 2º, da autenticidade ou da falsidade de documento. Então, vamos dividir esse dispositivo, né, em duas partes. Primeiro, aliás, vamos dividir em 3. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre o famoso interesse de agir ou interesse processual. Pessoal, vocês concordam comigo que o interesse de agir ou interesse processual foi uma das condições estabelecidas por Liebman, não é isso? Para quê? Para que a gente pudesse chegar à decisão de mérito. Não para que a gente pudesse buscar o judiciário, mas para que o mérito fosse atingido, porque buscar o judiciário, acesso à justiça, acesso ao exercício da função jurisdicional, isso não é novidade para ninguém. Mas para que o mérito fosse analisado, Liebman dizia, né, que as 3 condições deveriam ser obedecidas, deveriam ser observadas. E eu mencionei para vocês, inclusive, que Liebman, por ocasião da 3ª edição do seu manual de Direito Processual Civil, Liebman já havia afastado a condição da ação, possibilidade jurídica do pedido. Ele dizia que possibilidade jurídica do pedido estaria dentro de interesse de agir. Pois bem, o 19 nos fala em interesse de agir. Qual é, ou melhor dizendo, quais são as 2 palavrinhas básicas, né, vinculadas a essa condição da ação, interesse de agir? Nós temos uma séria controvérsia doutrinária com prevalência do raciocínio de que o interesse de agir ele é dividido por um binômio. E qual seria esse binômio? Pois é, Elaine Pereira, a Elaine Pereira já está falando de utilidade e adequação, muito bem colocado. Eu sou adepto, né, daqueles que entendem que o binômio é a necessidade / adequação. E colocaria a utilidade, entre aspas, né, como se fosse um gênero. Sabem por quê? E aí vai para Elaine Pereira e para todos os meus queridos amigos. Eu penso no interesse de agir da seguinte forma. Como é que eu posso demonstrar o interesse em alguma coisa, né? Eu posso demonstrar o interesse em alguma coisa a partir do instante em que eu digo, olha, necessito, no caso, obviamente, alguma coisa buscando reparo nas vias judiciais, né? Aí eu falar assim, olha, judiciário, eu estou batendo as portas do judiciário, estou batendo na sua portinha para dizer o seguinte, tudo que eu podia fazer para resolver essa questão administrativamente, tudo que eu podia fazer para resolver essa demanda ainda extrajudicial administrativamente, eu fiz. Tudo que eu pude fazer para resolver esse conflito em sede administrativa, eu fiz. Não tem mais jeito. Necessito buscar o Poder Judiciário.
Então a necessidade, ela fica caracterizada quando eu esgoto, eu não tenho mais como, e eu demonstro isso através, obviamente, né, desta condição da ação e interesse de agir, eu demonstro que eu não tenho mais condições, eu não tenho mais meios de resolver aquela situação administrativamente. Por exemplo, vamos pegar aí a deve determinada quantia para B, né? E B vem cobrando de A dizendo, olha, A, você vai me pagar ou não vai me pagar? Você vai me pagar ou não vai me pagar? Eu já te emprestei um determinado montante, estou só esperando, já faz um tempo. Obviamente que A vai falar assim, eu não tenho condições, infelizmente, imaginei que teria condições, mas a minha situação financeira piorou. B fala o quê? Então tá bom, esgotei minhas vias administrativas, vamos ao Poder Judiciário. Aí a gente tem a caracterização da necessidade. Tá bom, Maurício, mas você falou que é um binômio necessidade barra adequação. Onde é que fica a utilidade? Eu vou deixar para falar da utilidade no finalzinho. Pessoal, e a adequação? A ideia da adequação é, já que você tem a necessidade de buscar o judiciário, e para caracterizar esse interesse de agir, nesse interesse processual, já que você tem a ideia de buscar o judiciário, você vai ter que adequar o seu pleito, por isso que se fala em adequação, você vai ter que adequar o seu pleito, obviamente, dentro daquilo que o ordenamento estabelece, ou seja, dentro de toda uma sistemática procedimental que precisa ser obedecida. Então, vamos pensar no CPC de 73. Se a sua demanda corre sob o rito ordinário, ela tem, obviamente, que correr sob o rito ordinário em razão da complexidade da matéria, em razão de uma série de situações. Você não vai ajuizar sob o rito sumário, então você tem que fazer essa adequação do seu pleito, é claro, né? Para que aí sim essa segunda parte do binômio necessidade e adequação seja concretizado. É dizer, para eu buscar o Poder Judiciário caracterizando a condição da ação e interesse de agir, eu preciso demonstrar que eu esgotei todas as vias administrativas e dizer, judiciário, eu estou utilizando o meio adequado para tanto. Eu vou me condicionar, né, obviamente, a respeitar as regras procedimentais, me adequando ao sistema. É exatamente essa a ideia, adequação ao sistema vigente. Poxa, Maurício, então o interesse de agir, ele não é algo assim tão informal como eu imaginava. Não, ele acaba sendo até, às vezes, muito mais formal do que nós imaginamos. Eu só faria uma pequena observação aí, meus amigos, até porque nós estamos falando, e eu disse desde o início, que há uma séria controvérsia doutrinária a respeito. Eu só faria um pequeno reparo. Uma parte da doutrina diz, e eu concordo plenamente, né, que essa ideia da adequação, de uma certa forma, ela pode ser extirpada. Por quê? Por quê, pessoal? Porque mesmo que eu não adote o meio adequado para buscar o Poder Judiciário, mesmo que eu não utilize a via adequada procedimentalmente falando, nada impede que o próprio juiz determine que eu emende a inicial. Então vamos imaginar, né, e principalmente hoje, com base no novo CPC, pensando no princípio da primazia do julgamento de mérito. Vejam que interessante, eu chamo muito a sua atenção, minha querida amiga e meu querido amigo. Eu posso ajuizar uma determinada demanda? Vamos pensar, claro, na primazia do julgamento de mérito, mas eu estou usando um exemplo do CPC de 73. Né? Se eu, obviamente, busco o judiciário numa demanda que tem, através de um pleito, que tenha de uma certa maneira, isso, mais ou menos isso, tá, Pelegrino? Uma adequação mitigada. Se eu busco o Poder Judiciário através de uma demanda complexa, através de uma demanda que sei que vai ter prova pericial, eu sei que vai se estender por um bom tempo, a duração razoável do processo vai ficar um pouquinho ali tumultuada, e eu imagino, né, obviamente, que em sendo assim, seria mais adequado utilizar o rito sumário. O magistrado vai olhar e vai falar assim, pô, pera um pouquinho, perícia complexa, né? Demanda complexa, uma perícia um pouquinho mais aprofundada, é um feito que vai longe, você quer o sumário? Vamos fazer o seguinte, eu vou autorizar, eu vou determinar que você emende a inicial, apontando que deve ser corrigido ou emendado, que é a regra do novo CPC, mas que no CPC de 73 isso já deveria ser feito há muito tempo, né? Não só indicar que emende a inicial, mas determinar que emende a inicial, mas indicar o que deve ser emendado ou completado. Então nessa situação é dizer, autor, emende, complete a sua inicial, porque você quer o rito sumário.
nós vamos ter que aplicar o rito ordinário. E não simplesmente dizer, olha, falta interesse de agir, né? Por quê? Porque a parte do binômio adequação não foi respeitada. Porque se o interesse de agir ele se caracteriza pelo binômio necessidade barra adequação, faltando um deles, o que é que acaba acontecendo, pessoal? Se faltou um deles, não existe a condição da ação interesse de agir. E se, obviamente, se confunde com a condição da ação interesse de agir, se ela não se faz presente, se uma das condições da ação não se faz presente, obviamente que o feito deverá ser extinto sem apreciação do mérito. Então, eu concordo com a ideia da necessidade barra adequação, porém, meus amigos, fazendo um resumão bem amplo assim, né? Isso, se for em sede de juizado, aí é uma outra situação que a gente aplica o artigo 51, Nelson Hungria. Mas apenas para deixar bem claro, pessoal, se o binômio necessidade barra adequação é o que caracteriza o interesse de agir, é o que caracteriza o interesse processual, eu até concordo com a demonstração da necessidade, mas a adequação dá pra gente ser um pouquinho mais light, né? Ou como disse a Tá Pellegrino, ser um pouquinho mais mitigado em situações como essas. Pelo menos é a minha humilde visão. O professor Daniel Amorim Assunção Neves também escreve assim, e vários outros professores também pensam. Ou seja, o acesso à jurisdição, o acesso à justiça, tá ali. Mas o meio que está vindo buscar o judiciário não é o meio tão adequado, então vamos adequá-lo, tá bom? Mas não simplesmente dizer, porque não usou o meio adequado, falta a condição da ação e interesse de agir, vamos extinguir o feito sem apreciação de mérito. Queria saber de vocês, meus amigos, deu para entender mais ou menos, né, essa necessidade de adequação, se o binômio ficou bem evidenciado aí para todos vocês? Porque agora eu falaria justamente da utilidade. Obrigado, Helene Pereira, ótimo. Vamos lá, pessoal. Também o princípio da cooperação, perfeito, Foxside, né? Perfeito, pessoal. Apenas dizer o seguinte, olhem, como é que fica a utilidade numa situação como essa? Por quê? Eu falei, a utilidade seria, entre aspas, né, um gênero do qual nós teríamos como espécie a necessidade, ou a necessidade, perdão, e a adequação. Eu penso assim, pessoal, eu vejo da seguinte forma. Bom, quando eu busco o Poder Judiciário, eu só posso estar buscando o Poder Judiciário por uma simples razão, meus queridos amigos. Eu só posso estar buscando o Poder Judiciário porque eu quero um resultado que seja proveitoso e útil, por isso que eu falo de utilidade, né? E útil para mim. Eu preciso melhorar uma situação fática. Eu demonstro o interesse de agir a partir do instante que eu falo, olha, Estado, Poder Judiciário, está aqui a necessidade, está aqui a adequação. E juntando esses dois, o resultado final é a minha esperança, né? Até porque a gente trabalha com a teoria eclética, quer dizer, nós somos também abstrativistas, né? Nós não sabemos qual vai ser o resultado final, pode ser que esse resultado final seja favorável, pode ser que não, mas eu imagino que o resultado me será útil. Quando eu falo de utilidade, é nesse sentido, pessoal, tá bom? Então, só para deixar bem claro, eu tinha até feito uma anotação rápida, né, para colocar aqui para vocês sobre utilidade, mas eu não sei se eu encontro aqui. Bom, de qualquer maneira, pessoal, era isso que eu queria dizer sobre utilidade, né? Uma melhora numa situação fática, não encontrei aqui, uma melhora na minha situação fática, em razão da busca daquela prestação jurisdicional, tá bom? Uma melhora e, obviamente, isso me será útil. Então, a utilidade se caracterizaria dessa forma. Mas para que eu obtenha essa utilidade, para que eu obtenha esse resultado útil, que pode vir como pode não vir também, eu teria que me adequar a esse binômio necessidade barra adequação, apenas flexibilizando um pouquinho essa ideia da adequação. Tá bom, Maurício, perfeito. Sobre o 19, no que diz respeito, né, ao interesse do autor, eu até concordo, não tem problema nenhum. Em relação ao 19, o interesse está aí bem explicado. Mas o 19 diz, o interesse do autor pode limitar-se à declaração da existência ou inexistência de uma situação ou relação jurídica e autenticidade ou falsidade do documento. Vou falar um pouquinho do inciso primeiro e falo depois do inciso segundo, tá bom, amigos? Vamos lá? Bom, primeiro, vamos pensar nas ações declaratórias, né? Eu vou falar dela no 20 com um pouquinho mais de cautela, que é o nosso próximo dispositivo, mas vale a pena já fazer essa observação agora. Para que serve uma ação declaratória? Qual é a finalidade de uma ação declaratória, pessoal? Eu quero uma sentença, quando eu busco que o Estado declare algo, eu quero uma sentença que faça, que acima de tudo, afaste
uma situação de incerteza. Quando eu quero que algo seja declarado pelo Poder Judiciário, pelo Estado juiz, a minha finalidade é o que? Olha, eu quero uma sentença que afaste essa situação de incerteza, né? Até porque eu tenho que pensar na ideia da coisa julgada, não é? Quando eu falo de incerteza, eu tenho que falar de insegurança jurídica, buscando o Judiciário que ele declare algo, é óbvio que ele declarando algo, né? Eu vou ter essa certeza que eu tanto almejo, eu vou buscar essa coisa julgada, né, que eu tanto quero. Por quê? Porque há uma incerteza sobre a existência ou inexistência de uma situação ou relação jurídica. A ideia básica de uma ação declaratória, pessoal, para termos uma sentença declaratória é dizer, ó, há uma situação de incerteza, né? Como disse o STJ uma vez, a crise de incerteza, ela precisa ser resolvida. Porque em sendo resolvida, em um Estado declarando existe ou não existe uma determinada situação ou relação jurídica, eu consigo, com tudo isso, é óbvio, né, a certeza que eu buscava, consigo segurança e a coisa julgada material, principalmente, me trará os benefícios que eu tanto peço. Ou seja, a utilidade de se buscar o judiciário, quando eu falo do interesse de agir, numa ação declaratória, é trazer essa segurança jurídica, que eu não conseguiria de outra forma. É falar assim, olha, Estado, me dê por favor uma resposta dizendo, olha, por exemplo, eu nunca estive nas Casas Bahia, eu nunca estive nas Casas Pernambucanas, eu nunca fui no Magazine Luiza, tá bom? Só que o meu nome está negativado. Os meus dados pessoais estão negativados perante o SPC e o Serasa por essas instituições. Estado, eu vou buscar você e eu quero uma resposta para que você declare inexistente, é esse o meu objetivo, né? Qualquer relação jurídica com essas pessoas jurídicas que eu mencionei. Magazine Luiza, Casas Bahia, Casas Pernambucanas e por aí vai. Então, pessoal, a ideia principal de uma ação declaratória é essa. Ah, Maurício, e se eu obtenho uma ação declaratória de inexistência de débito como essa, e depois eu falo assim, já que eu ganhei, transitou em julgado, agora eu vou buscar uma reparação por danos morais. Posso fazer isso ou não posso, pessoal? E vou além. Poderia fazer nos mesmos autos do processo? Ou não, pessoal? Obtive uma declaração de inexistência de uma relação jurídica, transitou em julgado, aí eu falo assim, agora eu vou buscar uma reparação por danos morais. Por quê? Porque meu nome foi indevidamente negativado. Não, você vai ter que fazer numa outra demanda. Por quê, pessoal? O ideal, e aí dá para você cumular os pedidos. Se você entrar com uma declaração de inexistência de débito cumulada com danos morais, ou seja, você tem dois pedidos, você tem compatibilidade entre os pedidos, né? O juízo competente é o mesmo, você tem identidade procedimental. Se você conseguir fazer isso botando os dois pedidos na sua inicial, não vai ter problema. Mas se você falou, eu só quero que seja declarada a inexistência, declarou. Posteriormente você ingressa com, obviamente, uma reparação por danos morais, uma outra demanda. Então vejam, pessoal, a ideia é óbvio, essa é a primeira, do inciso primeiro, é a de que nas ações declaratórias eu vou buscar o que, pessoal? A existência ou a inexistência de uma situação ou de uma relação jurídica. E muito claro, deixar isso muito claro para vocês, eu preciso trabalhar com algo concreto, tá bom, pessoal? A gente vai falar no 20, até porque o STJ, ele é muito tranquilo nesse aspecto, ele não admite declaratória para discussão de tese jurídica em abstrato. Pessoal, vale a pena vocês anotarem, isso já caiu muito em primeira fase, mas muito mesmo, tá bom? As ações declaratórias, ou seja, para reconhecer, né, através dessa sentença, a existência ou a inexistência de uma situação ou relação jurídica, é para discutir algo concreto. Tese jurídica em abstrato, o STJ entende que a declaratória não é para essa finalidade. Quem quiser anotar, pessoal, o julgado é o agravo regimental no RESP 1.045.978. 1.045.978 do estado do Rio Grande do Sul. Julgado aqui que eu estou trazendo é da primeira turma, né? Relatoria do ministro Benedito Gonçalves, né? Que foi julgado no dia 23 de março de 2010. Tá bom, pessoal? Essa é a primeira parte, né, que eu queria falar para vocês. A segunda parte do 19 é aquela parte que diz assim, olha,
que o interesse do autor pode limitar-se à declaração da autenticidade ou da falsidade do documento. Bom, primeiro, pessoal, quando a gente falar de falsidade, autenticidade ou falsidade do documento, a gente tem que pensar em duas situações, Também isso cai muito. Primeiro, a gente tem a ação declaratória, claro, através do 19, inciso 2º, mas também temos o incidente de falsidade. E o incidente de falsidade está lá nos artigos 430 a 433. Então, repetindo, pessoal, são duas situações, tá bom? Deixar bem claro, através da ação autônoma do 19, inciso 2º, ou através de um incidente de falsidade, né, documental. Isso acontece muito, previsto hoje nos artigos no novo CPC, né, nos artigos 430 a 433. Então, eu preciso, primeiro, pessoal, imaginar que quando eu falar de falsidade, eu preciso imaginar e distinguir duas situações, né? E quais são essas duas situações que são extremamente importantes aqui? Eu deixei até separadinho para vocês. Se a ideia principal é que a ação declaratória sirva para algo concreto, ou seja, que eu tenha concretude, quando eu alegar a falsidade de um documento, por exemplo, eu também tenho que demonstrar essa concretude. Os tribunais são muito claros nesse sentido. Não é simplesmente dizer, o documento tem um conteúdo falso, né? Ideologicamente falso. Não é só isso. Eu preciso trazer algo concreto, algo palpável, né? Para que o judiciário dê uma resposta. Então, a regra é buscar a declaração de inexistência ou inexistência de relação à situação jurídica. Excepcionalmente, eu vou trabalhar sobre fatos. E quando eu trabalhar sobre fatos, eu vou trabalhar em autenticidade ou falsidade do documento. Então, vou repetir, meus amigos, para ficar bem claro isso. Materialidade, Lincoln, exatamente. A regra, volto a dizer, é eu trabalhar em cima da concretude de uma relação ou de uma situação jurídica, buscando a existência ou a inexistência daquela situação. Regra, excepcionalmente, eu vou utilizar a ação declaratória para ter como objeto simples fatos. Obviamente que esses vícios, né, relacionados à falsidade podem ser vícios de forma da própria elaboração do documento, aquilo que a gente chamaria de falsidade material ou vícios instrumentais, como também o vício do documento pode ser vício de conteúdo. E aí a gente sabe, obviamente, que tem até questões criminais envolvidas nisso, quando eu falar de falsidade ideológica, de falsidade de conteúdo do respectivo documento, pessoal. Então é importante que a gente marque, né, esse tipo de situação, a gente se estabeleça em cima desse tipo de situação, que é a mens legis do artigo 19. Regra, utilizar a declaratória para situações concretas envolvendo existência ou inexistência de uma situação ou relação jurídica. Excepcionalmente, eu vou buscar a ação declaratória para utilizar, tendo por objeto um simples fato. Vícios instrumentais, ou seja, vícios formais, da mesma maneira que eu posso apontar um vício de conteúdo de um respectivo documento, né? Aquilo que a gente chamaria de falsidade ideológica. Tá bom, pessoal? E essa é a regra, então, do artigo 19. Vejam, a gente trabalhou com o interesse de agir, a gente trabalhou com a ação declaratória. Tá bom, Maurício, mas a ação declaratória, ela vem estabelecida no artigo 20 também, não vem? Vem. Vejam só o que diz o 20, para nós encerrarmos esse nosso periscope. É admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito. Ué, Maurício, espera um pouquinho. Quer dizer, eu posso buscar o Poder Judiciário para que o Judiciário simplesmente me declare uma determinada situação, mesmo já tendo ocorrido dano? Se já ocorreu o dano, eu não posso pedir para ele assim, olha, Judiciário, reconheça, declare, por exemplo, a inexistência, no exemplo que eu passei para vocês, né? Declare a inexistência dessa relação jurídica minha com as Casas Bahia e, ao mesmo tempo, me reconheça o direito ao pagamento de danos morais. Eu não posso fazer isso? Posso, não tem problema nenhum. Mas se eu quiser somente a declaração de inexistência da relação jurídica, eu também posso assim proceder. Onde que está isso, pessoal? Está aqui no artigo 20. Mesmo que o direito já tenha sido violado, ou seja, meu nome já foi negativado, meu nome já está, os meus dados, né, já estão no SPC,
já estão no Serasa, se já estão negativados os meus dados, então já tem um direito lesado. Mas eu não quero nada de dano moral, não. Eu quero só, judiciário, que primeiro você declare que eu não tenho nenhuma relação jurídica com essas pessoas jurídicas que eu acabei de mencionar. Então, claro que a ação declaratória pode ser admitida, né? E já é na prática. Eu lá em sede de juizados especiais, pessoal, sou titular de uma vara de juizados especiais, já disse aqui para todos vocês, quantas e quantas vezes, né, nós não pegamos situações como essa que eu estou colocando para vocês, onde a pessoa pede, né, o autor pede somente a declaração de inexistência, né, de uma situação ou relação jurídica. Queria fazer apenas uma observação agora, pessoal, né, nesses finalmente aqui do artigo 20. A gente está falando de ação declaratória. Tá bom, Maurício. Só que me diz uma coisa. Quais são as espécies de ação que a gente tem no CPC de 73, pessoal? Quais são? Nós temos ações de conhecimento, nós temos ações de execução, e nós temos ações cautelares. Então, no CPC de 73, temos ações de conhecimento, de execução, cautelares, e temos as demandas com procedimentos especiais. As ações de conhecimento são subdivididas, isso é muito importante, em 3 ações. As ações de conhecimento, do processo de conhecimento, que no novo CPC é um procedimento só. Agora a gente tem um procedimento comum, um novo procedimento comum. Mas pensando no CPC de 73, a gente vai continuar, obviamente falando, né, do novo CPC, mas nós vamos continuar no novo CPC também com ações declaratórias, que são uma subespécie das ações de conhecimento, com as ações constitutivas e com as ações condenatórias. Então vejam, além das declaratórias, eu tenho as constitutivas e tenho ações condenatórias, né? Exemplos que a gente vê na doutrina hoje, né, no dia a dia. Uma ação declaratória a gente acabou de falar, né? Por exemplo, reconhecer uma situação de incerteza, né, de inexistência de uma determinada relação jurídica, obtendo uma sentença que vai fazer coisa julgada. Isso é uma ação declaratória. Uma ação constitutiva, a partir do instante, pessoal, por exemplo, né, em que eu busco me divorciar de alguém, essa é uma ação constitutiva. O que vai acabar acontecendo, né? Nós vamos ter uma resposta do Estado que vai dizer, olha, não há mais casamento, aqui o que acontece? O estado civil, né, desse casal será de divorciado. Constituiu-se uma nova situação. E as ações condenatórias, que nós sabemos muito bem, imaginem uma ação de indenização, né, por danos morais que tenham sido causados. Então, essa classificação a gente chama de classificação trinária. Tá bom, pessoal? Classificação trinária. Por que eu estou falando isso para vocês? E eu prometo que agora eu encerro. Peço desculpas até para todos vocês. Além das ações declaratórias, condenatórias e constitutivas, né, ou sentenças também, porque se eu entro com uma ação declaratória, quero uma sentença condenatória. Se eu entro com uma ação constitutiva, quero uma sentença constitutiva e por aí vai. Além dessas, nós temos mais outras dois tipos, né, que vêm da classificação quinária. E aí a gente fala de 5, né? 3 mais 2, 5. A gente fala da classificação quinária que foi estabelecida por Pontes de Miranda, né? Um dos maiores juristas, indiscutivelmente, que o país já teve, que é de uma influência absurda em todos nós, né? De uma sumidade, diga-se de passagem. Exatamente, Helene Pereira está bem esperta, é isso mesmo, né? Pontes de Miranda falava das também ações executivas lato sensu e mandamentais. Então, ele acrescentou. Então, nós teríamos o rol de 5 assim, meus amigos, olhem. Declaratórias, constitutivas, condenatórias, executivas lato sensu e mandamentais. O que acaba acontecendo, a doutrina fala isso. Excelente a classificação de Pontes de Miranda. Porém, com as reformas implementadas no CPC de 73, principalmente, meus queridos amigos, a partir da modificação do processo de execução, né, 2005 e 2006, elas perderam um pouco de força em razão da adoção do sincretismo, não é mesmo? Ou seja, nós passamos até aquela fase de cumprimento de sentença. Aí as ações executivas lato sensu e mandamentais apontadas pelo famoso, pelo ilustre, pelo respeitadíssimo professor Pontes de Miranda, essa classificação quinária acabou, então, ela foi superada pelo sincretismo, Júlio, advogado, como foi mencionado aí. Tá bom, pessoal? Então, desculpem, eu exagerei um pouquinho, eu sei que eu extrapolei um pouquinho, mas aqui a gente termina, então, uma abordagem dos artigos 19
e 20, tá bom, pessoal? Falamos um pouquinho do interesse de agir, do interesse do autor, falamos um pouquinho das ações declaratórias, condenatórias, constitutivas, falamos um pouquinho também da classificação quinária do nosso querido Pontes de Miranda, e eu espero, honestamente, que tenha ajudado um pouquinho só que seja esse domingo, né, de preparação de todos vocês, tá bom, meus amigos? Durante a semana nós vamos voltar, vamos continuar, e aí agora a gente começa, né, a trabalhar um pouquinho a parte relacionada a competência, né? Vamos dar uma olhadinha nos limites da jurisdição nacional. Vamos falar da competência internacional, competência exclusiva, competência concorrente, a litispendência, né? Acho que vai ser bem legal, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado, viu, pelo carinho. Vinícius, muito obrigado mesmo. Dani Fabino, Elaine Pereira, Gazeta Torres, é isso? Elaine Bubas, muito obrigado. Vocês perderam um pouquinho da manhã de vocês aí comigo, né? Eu sou muito grato e gratidão é algo que eu faço questão sempre de estabelecer aqui com todos vocês. Eu estou inteiramente à disposição. Aproveitem bastante, né, o nosso domingo, estudem, aproveitem bem suas famílias, né, seus familiares e fiquem com Deus, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço, um grande beijo, até mais.